Entendi que Jesus é o único que liberta o homem, que transforma, que traz vidas novas. E essa igreja é uma igreja missionária, porque daqui tem muitas pessoas pastoreando, tem muitas pessoas fazendo a obra na nossa cidade, em outros lugares, e por isso nós somos alegres. São 42 anos de vitória, 42 anos de alegria. Quem sabe se não fosse esse ministério aqui, muitos jovens que conheciam a Jesus nessa igreja, eles poderiam estar mortos. Mas hoje eles podem dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortaleceu, nos ensinou a andar em um caminho transformador, um caminho que levanta o homem que está caído, que dá uma solução para aquele que não tem solução, que traz a esperança para aquele que não tem esperança. E quando o Senhor Luiz me convidou, eu falei: não tem como não estar ali. Esta igreja faz parte de mim. Eu amo a cada um dos irmãos. Alguns irmãos que estão aqui, que são do meu tempo, irmão Débora, irmão Marcelo, esposa do irmão Marcelo, irmão Josima, a pastora, sou do meu tempo aqui. E por isso eu sou feliz. E o que nos faz mais ser feliz é porque antes de nós conhecermos o nome do Senhor, nós acreditávamos em uma felicidade momentânea, passageira. Agora nós dizemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora nós dizemos, alegramos, como dizemos: vamos à casa do Senhor. E o motivo da nossa alegria é porque o Espírito Santo de Deus está atuando nesse lugar. É que no decorrer desse culto, aquilo que tu tem colocado nas mãos do Senhor, Ele é fiel e justo para fazer cumprir. Deus, nessa noite, já tem cumprido algo na tua vida, já tem fazido algo na tua vida, já tem te levantado de situação, já tem te ensinado a cada vez mais a andar na sua presença, porque nós aceitamos o Senhor, mas a cada dia precisamos nos converter, precisamos entrar na presença de Deus, precisamos entender que Jesus está voltando, e possa ser que esse culto seja o último culto aqui na terra. Possa ser que seja o último culto aqui na terra. Então prepara para encontrar com o teu Criador. Você que é jovem, alegra-te nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, aonde não há mais contentamento, e a nossa alegria é a presença de Deus aqui nesse lugar. Glórias a Deus, agradecido ao nome do Senhor, e assim agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Deus, aleluia, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. E Deus abençoe você por estar aqui conosco nessa noite, né? Nós estamos felizes também. Gostaria de apresentar a Igreja Missionária Valdete, que está aqui nessa noite também. Missionária Valdete, você quer uma oportunidade, minha irmã, para falar para a igreja um pouquinho? Dá uma saudação à igreja. Aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui apresentando o meu pastor, né, da Igreja Evangélica do Ministério de Deus à Viva, o pastor Mariosão. Ele também congregou aqui, né, e ele lá, ele sempre conta a história daqui da Igreja Batista Emanuel. E aí ele não pôde vir, porque aí ele foi convidado também para conduzir senhoras na igreja lá do pastor Caetano, e ele foi levar uma senhora que é já de idosa, que é longe, né? Ele, um carro, aí eu falei: eu vou, você vai, fica no meu lugar lá, e eu vou, fica no seu lugar. E aí eu estou aqui, e a igreja está de parabéns há 42 anos, né? Glória, é muito bom, né? Os irmãos têm união, glória a Deus, aleluia. Só temos que agradecer esse Deus maravilhoso, aleluia. E vamos se alegrar na presença dele, amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe você, pastor Mariosão, o Ministério de
vocês também possa crescer e prosperar aqui nessa terra, ganhando muitas almas para Jesus. Amém? Eu gostaria de apresentar à igreja agora neste momento nossas queridas evangelistas e a nossa pastora Maria Helena também, que sabe contar muito bem a história da nossa igreja. Vem aqui à frente para apresentar, porque na quinta-feira não tinha toda essa gente, né? E aí, eu apresentei, mas vou apresentar novamente. Essa aqui é a nossa pastora Maria Helena, tá? Filha da nossa pastora Helena, sobrinha do pastor José, né? Sobrinha do pastor José, fundador dessa igreja. Aqui é a Lilian, evangelista Lilian, e Cláudia, evangelista Cláudia, tá? Essas mulheres de Deus, missionárias do Senhor, vieram nos ajudar nesse tempo, chegaram a calhar aqui nessa atividade, né? Já dei trabalho para todo mundo. Elas estão se desdobrando, mas já dei trabalho para todo mundo. Elas têm que trabalhar. Tá bom, igreja? Como a gente vai recebê-las? Seja abençoada em nome de Jesus. Desse jeito elas não vão, vai demorar 10, 20 anos para voltar aqui, né? Vamos de novo? Seja abençoada em nome de Jesus. Uma salva de palmas do Senhor. Agora a pastora Maria Helena está com a palavra nessa noite. Ela vai ministrar. O Senhor Deus abençoe o nosso coração através da vida dela. A graça e a paz de Deus Jesus. Amém? Amados, me perdoe, estou com tosse. Às vezes pode ter crise aqui, mas me perdoe. Irmã, leve o meu abraço ao pastor Marizano, da pastora Maria Helena, tá? Conheço muito bem, estive aqui a última vez, acho que mais de 12 anos, e nós estamos aqui. Amém? Leve o meu abraço a ele. Se possível, a gente ainda se vê durante essa semana, que estarei embora no sábado pela manhãzinha, né? A gente se vê, a gente dá um abraço. Amém? Deus abençoe. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu vou estar falando sobre fé. O tema, né? Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Mas desde o início, eu vi nessa mensagem, 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E essa igreja, ela nasceu no coração do Senhor, mas nós tivemos um homem de grande fé, que saiu lá de São Paulo para vir visitar algumas pessoas aqui, e o Senhor firmou essa casa neste lugar, né? Como o irmão bem conhece, né? O irmão bem conhece. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Por mais esse ano, né? Por mais esses 42 anos, nós vivemos lá na sede e agora aqui. Então é gratificante estar nessa grande festa, né, ao Senhor. 42 anos da IEB lá. Quantas lutas, mas também grandes vitórias, tristezas e alegrias, irmãos que vieram, irmãos que foram, como o irmão falou, né? E eu lembrei muito bem da minha mãe falando que o Senhor falava: a Batista Emanuel é uma igreja de passagem, porque as pessoas que passam por aqui, elas vão pregar o Evangelho em muito lugar. Porque o nosso lema, o nosso título, né? Igreja Batista Emanuel, é o ide pregar o Evangelho. Esse é o nosso e é o que o Senhor nos manda fazer, o ide. Então, aqui nós temos pessoas que vêm, pessoas que vão, tem pessoas que desistem. Mas o Senhor sabe o que
Às vezes Ele resgata para voltar para cá, às vezes Ele resgata para ir para outro lugar, pegar o Evangelho. Amém? Então eu sou grata por isso. Fico muito feliz por estar aqui e fazer parte dessa história. Fazer parte dessa história. Esse é um espaço de fé, de amor e de bondade. E só temos que agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele proporcionou. Que seja mais um ano do Senhor e que a gente possa dizer: eis-me aqui para cumprir o seu chamado. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Amém? Amém? Então, essa minha salvação de gratidão ao Senhor por estar aqui. Vou dar aqui as coisas. Amém. Então, como eu disse, o texto que eu peguei, o Senhor me levou a trazer a vocês também. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo, ele lembra aos cristãos que confiamos em Deus deve superar as circunstâncias. Em momentos de incertezas, a vida não é guiada pela aparência, mas pela convicção das promessas do eterno Deus. As circunstâncias não definem o momento que você está vivendo. O momento que você está vivendo hoje não define a sua realidade. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E se chegamos até aqui, como igreja, comemorando mais um ano, 42 anos de vida, né, de existência, é porque caminhamos por fé. E o Senhor não fala para nós, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Porque se nós caminharmos por vista, nós não teríamos, nós já teríamos fechado as portas. Se a gente for pensar naquilo que a gente vê, a gente não vai dar certo. A gente fecha, a gente passa para frente. É assim que acontece. Mas nós estamos persistindo, porque nós temos fé. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Ela não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. E se o Senhor, de tantas coisas que já aconteceram por aqui, as portas estão abertas. Porque o inimigo não tem direito de fechar. Foi o Senhor que abriu, amém? O que o Senhor abre, o inimigo nem vai fechar. Por isso nós temos que andar com fé a cada dia, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tristezas. Quantas vezes acredito que a pastora ou os pastores que vieram aqui em cima, com tristeza no coração, mas entregaram aquilo que o Senhor dedicou a eles, e eles fizeram com excelência, porque não era para homens, era para o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. O Senhor espera de nós gratidão, sempre gratidão. Quando entrei aqui, eu lembrei do passado, né? Porque eu conheci essa igreja de uma forma, e agora eu vejo ela mais bonita ainda, né? Cada dia a gente vê algo diferente, né? Cada vez que vem aqui. 11 anos atrás eu estive aqui, não era assim, já era diferente. Há muitos outros anos atrás, quando teve a convenção aqui com Jesus lá, a igreja também era diferente. Então a gente vê o crescimento, vê pessoas novas, vê pessoas que a gente já não vê mais as pessoas que estavam no início, a não ser a irmã Débora, que está ali. Para nós é um grande prazer em vê-la, porque toda vez que vínhamos aqui, ela estava ali, o diácono, né? Franciscão, a gente chama de Franciscão, não sei se
E é uma alegria. E ver vocês, novos, né, que a gente não conhece, está conhecendo agora, para nós é um grande prazer. Então, eu, como a pastora falou, conheço a história daqui. Apesar de eu, na verdade, na época, eu não queria saber do Senhor. Eu não queria. Eu ouvi os feitos do Senhor, inclusive daqui. Eu vou abrir aqui um parênteses e falar um pouquinho sobre. Eu achei maravilhoso que a pastora falou a história, né? Mas um pouquinho mais do início, né? A pastora Socorro e a pastora Helena, que é a minha mãe, outro dia eu sentei com ela, uns 4 anos atrás. Falei, fala um pouquinho sobre a Igreja Batista lá da Lapa, né? Aí ela começou a relatar algumas coisas. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, justamente por causa da fé, né? Quando eles começaram aqui, eles vieram, a igreja ela era na casa da irmã Manuquita. Eu não lembro dessa irmã. Eu não conheço, eu não sei se ela morava aqui ou ela veio de São Paulo para cá. A irmã Manuquita. E ali eles começaram a se reunir na casa dela. Aí o pastor falou, vou procurar um terreno para comprar, a gente fazer uma igreja, né? E eles acharam o terreno aqui. Não era muito caro na época. E com a graça de Deus e pela fé, ele conseguiu comprar. Eles conseguiram comprar. Se fosse hoje, a gente não ia conseguir. Mas a gente, mas pela fé, pelo Senhor, tudo é possível, né? E assim o fez. Eles encontraram esse terreno e começaram a construir. E nessa construção, eles tiveram muitas dificuldades. Muitas dificuldades, porque me parece que a igreja agora também era nova aqui. Não era uma igreja muito velha. E eles começaram a ter problemas, porque sabiam que aqui seria uma igreja evangélica. E eles, quando os homens vinham aqui, os novos convertidos ali da casa da irmã Manuquita, vinham para construir, eles levavam muitas pedradas do povo, porque eles não queriam que construísse uma igreja evangélica nesse local, nesse bairro, talvez, né? Então, eles tacavam muita pedra nos homens que aqui estavam trabalhando. Mas mesmo assim, de fé em fé, tijolinho por tijolinho, eles foram levantando essa igreja. Eles levantaram essa igreja. E quando ela construída, eles também tiveram muitas pedradas do telhado que tinha antes, né? Agora é novo telhado, né? Diz que aqui era tanta pedrada, a minha tia fala que elas vinham com o meu tio Buraco, que também era irmão dela, né? A pastora Socorro, a pastora Helena e o pastor Zezinho. Elas vinham porque eles precisavam de oração aqui, nesse lugar. E elas sempre foram mulheres de oração, são intercessoras do ministério, né? Minha mãe está com 87 anos, vai fazer 88 anos agora em setembro. A minha tia tem 80 anos, e elas estão desde o início da obra orando por esse ministério, orando pelas igrejas, orando pelos pastores desse ministério. E elas fundaram a consagração também dessa igreja. Elas fundaram. Aí, na época, eles tiveram muitos problemas mesmo, muitos. Inclusive, ela disse para mim que existiam muitos centros de Umbanda, né, aqui nesse bairro. E eles faziam coisas justamente para que essa igreja não fosse construída ou fosse para frente. Estava ouvindo hoje um pouquinho também novamente do testemunho que eu tinha
pastor Zezinho, quando vinha aqui, ele ia dormir na casa do pastor Antônio Milton, que foi um grande milagre, como o pastor falou, a pastora falou. Ele foi um grande milagre. Deus atuou aqui com um milagre tremendo. Quem não conhece, ou quem conhece, sabe que aquele homem vivia se arrastando pelo chão, porque ele não andava, então ele se arrastava como cobra pelo chão. E na vez que meu tio veio para cá, fazendo evangelismo, ele bateu naquela casa. A mulher era de centro, como Maria, há 10 anos ela foi de centro. E ele pediu para orar, e ela não queria, mas aquele homem veio se arrastando e desde a cortina ele falou, deixa. Era tudo preparado por Deus. Era tudo preparado por Deus. E foi aonde o meu tio entrou. Ela tinha vários santos nas paredes, né? Ele entrou, orou por aquele homem. E depois ele veio algumas vezes. E quando ele foi embora, ele ia embora, ele resolveu, acho que foi depois de uma semana, 15 dias, não me recordo. Ele foi à casa do pastor, né? Do tio. Chegou lá, perguntou a esposa, a Maria, onde estavam. Ela falou, olha onde ele estava. Ele estava arrumando o telhado de casa. Um homem que ficou mais de 10 anos se arrastando no chão. Por quê? Porque ele trabalhava naquele saneamento, acho que é, não sei o nome, essa área. E ele ficou dessa maneira e ele se afastou. Como eu tinha falado, antigamente era INPS. Ele se afastou. E aí, o que aconteceu? Ele retornou para trabalhar depois desse milagre. E muitos aqui conheceram esse milagre. E esse milagre voltou toda a igreja, todas as igrejas da Batista Emanuel. Porque foi um grande milagre. A gente vê tudo aquilo. Conhecer o pastor Antônio, né, a pastora Maria, que na época não eram pastores, mas houve a necessidade da irmã missionária Maria sair, porque ela já estava cansada e ela não tinha mais condições, era uma mulher, e naquela época, mulher já era difícil, né? Hoje é difícil, mas a gente está aqui, à frente, como Gato eu Batista Emanuel, uma igreja de mulheres, valente, realmente, valente, em nome de Jesus, né? Que a gente realmente pega para, eu mesmo, quando eu entro para molhar os pés, eu vou até os ombros, eu vou em frente, mesmo que sou pequenininha na casa do Senhor, mas estamos aqui, e assim foi feito, né? Ela teve que sair, aí o pastor deu a unção do pastor ao Antônio Milton e a pastora Maria, que ficaram aqui por muitos anos, e depois vieram outros pastores, né? Então nós somos agradecidos ao Senhor por tudo isso, a fé que eles tiveram de caminhar dia a dia para que esta casa do Senhor fosse aberta, essa casa do Senhor for agregar-se a cada um de nós para louvar e agradecer o nome do Senhor. Isso aqui, se não fosse a fé, realmente, se a gente for pensar, nós somos inúteis. Mas se não é o Senhor na nossa vida, para levar em frente, não deixar as coisas pararem. Porque não é isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor tem pessoas valentes, pessoas que realmente peguem um arado e não olhem para trás. Porque se nós pegássemos um arado e olhasse para trás, a gente realmente fica. Isso eu aprendi também com o pastor no seminário, Enéas Domingos. Ele falava, olha, vocês que estão se formando, se vocês pegarem um arado, e se vocês olharem para trás, vocês não são dignos. E realmente, nós temos que pegar um arado e seguir em frente. A terra pode ser árida, a terra pode ser
horrível. Quem mexe com comunicação, quem mexe sabe muito bem como que é. Às vezes a terra é muito ruim e a gente tem que ficar ali, ó, trabalhando nela para que ela venha produzir frutos. Toda terra vai produzir algo. Toda terra vai produzir algo. Tem terra que é maravilhosa para milho, tem terra que é maravilhosa para mandioca, outro para outros tipos de legumes. Né? Toda terra é boa. Então, nós agradecemos a Deus por esse tempo. Né? Então, continuando com o nosso nome. Emmanuel, Deus conosco. Esse Deus está conosco todo o tempo. Todo o tempo. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, mas Ele está conosco. Essas mulheres, como eu digo da minha mãe e da minha tia, elas são mulheres exemplo para mim e para muitas outras, né? Para muitas outras. Tem a mãe Mônica, que é a mãe das evangelistas, que também é evangelista em nome, missionária, também trabalha muito na obra. Hoje está um pouco debilitada, mas trabalhou muito. Muitas almas foram ganhas através da vida dela para a glória do Senhor. Né? E assim, a minha mãe e a minha tia, quando vinha aqui, elas não ficavam paradas, elas vinham para o trabalho. Elas não vinham passear, como nós também, pastor, nós não viemos passear. Nós viemos aqui, porque o Senhor nos conduziu. E nós somos aqui porque nós falamos, eis-me aqui para o Senhor. Então, nós, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, estaremos dispostos. O Senhor, às vezes, não temos nem condições, mas pela fé, o Senhor nos traz, o Senhor nos leva, né? Então, graças a Deus por isso. Emmanuel, Deus conosco. Ele tem abençoado grandemente este lugar, tenho certeza disso. Quantas pessoas ao longo do tempo, através das circunstâncias, nos deixaram, né? Olharam para trás, como eu disse, a gente segurava na barra, a gente tem que ir para frente, mas as pessoas às vezes olharam para trás e desistiram, ou foram para outros lugares, como eu falei também. Então, servindo ao Senhor, cumprindo o do Senhor em outros lugares, para a glória do Senhor. Você que está aqui, independente do tempo, guarde essa palavra. As circunstâncias não te definem, porque nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. E é ela que vai nos fazer chegar onde Ele quer fazer com que nós chegamos. Amém? Com que nós chegamos. Sede firmes. Sede firmes, mantenha confiança em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Isso fortalece a fé e evita o desânimo. Quando guarde o coração na palavra, fortaleça a sua fé no coração, e você resistirá aos ventos da dúvida. Quantas dúvidas, né? Às vezes a gente tem. Vivemos tempos de incertezas, opiniões diversas, doutrinas confusas. Quem está afirmado em Cristo não negocia princípios, nem abandona a sua posição no campo espiritual. Seja enraizado em Cristo. Raízes profundas sustentam frutificações duradouras, frutos que duram, como nós vemos desde o início. Nós temos frutos que duram. Não foram frutos que apodreceram, caíram no caminho e se acabaram. Quantos frutos, né? Aqueles que às vezes caíram no caminho e ficaram, a semente germinaram. E assim foi indo. Esse foi um sonho também do pastor sobre uma árvore que ela tinha grandes raízes. E nós entendemos que as raízes são as igrejas,
né? Aquele foi o sonho que ele teve, de ver aquela árvore frutífera, cheia de raízes, que as raízes elas vão caminhando, né, pela terra, é justamente o que nós desejamos. O Senhor levando o nome dele através da Batista Emanuel para muitos lugares, e depende de mim e de vocês. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para congregarmos juntos, mas nós temos que fazer o que o Senhor aí fora. Nós não podemos ficar somente aqui, nós temos que fazer a vontade do Senhor, que Ele cresça, que nós cada vez diminuamos mais, mas que possamos levar a palavra do Senhor. Então, depende de cada um de nós. Constância é o segredo dos frutos duradouros. Deus busca as constâncias, não apenas entusiasmo. Sirva a Deus, mesmo quando servir sem vontade. Persevera quando ninguém está vendo. Nós estamos aqui para se aparecer. Nós estamos aqui para que o Senhor apareça. Amém? Que Ele cresça em nossa vida e cada dia mais nós diminuímos. A constância revela maturidade espiritual, crescimento. Não se mede por intensidade, mas por continuidade. Maturidade é manter o ritmo na fé, mesmo quando o ambiente muda. Mantenha a sua devoção, o seu caráter, o seu zelo, mesmo nos desertos. Quantos desertos já passamos? Pensa que vai parar? Não. Mas a gente tem que ser persistente nos desertos das nossas vidas. A gente tem que ser persistente. Quem persevera será recompensado. Glória a Deus. Deus não ignora o esforço fiel. A Bíblia afirma que é a coroa para os que permanecem fiéis até o fim.